Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estou aqui gravando mais um vídeo para abençoar suas vidas. Eu me chamo Ivanez, diácono Ivanez Barbosa. Estou aqui para transmitir mais uma palavra da parte de Deus para vocês e vós outros. Amém? Vocês medite bem, reflita que o Espírito Santo vai falar através de minha vida para a edificação da vida espiritual de você, da sua pessoa, da sua família. Compartilhe, envie para seus contatos, coloque em outros grupos, amém? Me siga lá no meu Instagram, missionário Ivanez Barbosa, e me siga também pelo meu canal, esse canal aqui. Deixe as suas notificações, deixe aqui o seu comentário para que eu possa mandar mais vídeos para vocês. Canal Livres para Adorar. Tenho também um grupo que se chama Grupo Livres para Adorar. Igreja Livres para Adorar é o nome do grupo. E o canal é o canal Livres para Adorar. E tenho o Instagram, que é missionário Ivanez Barbosa. Me sigam lá. Em nome do Senhor Jesus, me ajude esse canal crescer, me ajude eu transmitir, continuar transmitindo a palavra do Senhor Jesus Cristo. Para ficar como base no que eu vou falar aqui nesse vídeo, quero deixar aqui o Evangelho que escreveu segundo São João, capítulo 8, versículo de número 32 e 36. É um texto bastante conhecido, né? Bem conhecido mesmo na casa de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente sereis livre. Amém? Soberano Deus, Pai amado, Pai querido, abre a mente, meu Pai, de todos aqueles que vão ouvir essa palavra, que essa palavra possa penetrar no corpo e alma e espírito, possa trazer, meu Pai, mudança, transformação, restauração, cura, libertação e salvação. Repreenda todo espírito contrário, todo espírito de engano. Vai, Deus, repreendendo o espírito de contenda, de ciúme, de inveja, de prostituição. Vai, Deus, repreendendo qualquer espírito contrário, toda seta, todo dado inflamado maligno seja caído por terra através dessa palavra. Que essa palavra ela venha gemar, dar bons frutos, manifestar o seu espírito, os dons, os frutos do teu espírito, meu Pai, venha se manifestar na vida de todos, depois que ouvir esta palavra. Ajude cada um a tomar posse, ajuda cada um, meu Pai, a obedecer, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Ajuda cada um a entender a sua palavra. No abrir da minha boca eu venha falar não aquilo que as pessoas querem ouvir, mas que eu possa falar aquilo que as pessoas precisam ouvir. Mais uma vez me use, meu Pai, que eu diminua, que o Senhor cresça. Fale através de mim, através do seu Santo Espírito, que o seu Espírito venha falar por mim aos corações de todos aqueles que vão ouvir a sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Amém. Que Deus o abençoe. A Bíblia fala, né, que quem tem ouvido ouça, né? Está escrito em vários lugares, principalmente nos evangelhos. Quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, queridos, precisamos ouvir. Romanos 10, 17, né? O apóstolo Paulo, ele diz que o aprender vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? E nessa tarde, nesse dia de hoje, né? Hoje é quarta-feira, hoje é 9, né? Hoje é 9 do mês, mês 6, né? Hoje é 9 do mês 6 e 2021. Quero deixar registrado esta palavra aqui. Quando Jesus, ele estava falando para as pessoas: e conhecereis a verdade,
É porque Jesus ali, ele estava tendo uma percepção, numa concepção ali, falando, né, na sua concepção, o que significa a palavra conhecereis a verdade. Porque muitas pessoas hoje vivem numa verdade, que hoje vivemos num país democrático, né? Nosso país é um país democrático, o Brasil, que em algumas teses, algumas palavras criadas, algumas teses teóricas, né? Filosóficas, fundamentada nas teorias, tanto na teoria da revolução, como também na teoria acadêmico, filosófica, teórica, a ciência, dessas ciências pós-modernas, dessa sociedade, né, que é onde o avanço tecnológico cresce, multiplica a iniquidade, multiplica, né, a desigualdade social, o preconceito, ele cresce a cada dia. Há um distúrbio, há uma contradição, né? Qualquer coisa o povo está insultando as pessoas. Há uma neurose muito grande, há crescendo, um psicótico crescendo a cada dia na mente de pessoas que não buscam a presença de Deus. Então procuram a criar suas próprias regras de conduta e fé. E às vezes, na maioria das vezes, uma fé morta, ou às vezes até uma fé diabólica, macabra, satânica, aonde as pessoas vivem de simpatia, fazendo magia negra, macumba, feitiçaria, em encruzilhada, né, no congá, no cemitério, na Mata Virgem, nas encruzilhadas, fazendo despacho para destruir sonhos, projetos de outras pessoas. Esquece que o feitiço, às vezes, ele sempre volta para o próprio feiticeiro que está fazendo o feitiço. O olho gordo, a inveja, a falsidade, né, a falta de compreensão, falta de amor, de igualdade social, o preconceito, né, a homofobia, pessoas homofóbicos, que às vezes quando a gente fala que eu não concordo, irmãos, que um homem que tem a sua orientação sexual, que decide a viver no sexualismo, né, pessoas que se tornam mulheres, se tornam lésbica, né, homossexual, e a gente às vezes sem sabedoria não sabe como se apresentar diante dessas pessoas para mostrar que isso não é uma doença, mas sim uma opção. Eu não classifico. Existem pessoas radicais, né, que eles afirmam que isso é uma doença. Outros dizem que são demônios, mas não é. Não é demônios, não é doença. É uma opção. Cada um opta naquilo que quer ser, naquilo que quer viver. E precisamos respeitar, porque até o próprio Criador, ele nos deu o livre-arbítrio, deu dois caminhos, o caminho da bênção e o caminho da maldição. Lá em Deuteronômio 30, né, já fala acerca disso. No final do livro do Antigo Testamento, antes de entrar no Novo Testamento, você pode observar que tem lá, né, Deus mostrando dois caminhos. Lá em Mateus 7 e o versículo 13 e 14 mostra o caminho largo e o caminho estreito. Está diante de mim e de você duas portas, né? Pode ser uma porta aberta, né, para destruição, ou uma porta aberta para restauração. Amém? Que Deus o abençoe a todos vocês nesse dia de hoje, e que esse dia vocês possam entender, queridos, que as bênçãos que acontecem na minha e na sua vida não é para fazer nós ser uma pessoa amarga, recalcado, mal amado,
implacável, pessoas problemático, complexado. Nós temos que aprender a amá-la e amá-lo todos, cada um, a forma que cada um decidiu o que quer ser. Jesus, ele amou aquele ladrão que estava na cruz. Ele chegou ao ponto de dizer: se você crê em mim, se você está crendo em mim, ainda hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Jesus salvou aquele ladrão na cruz. Jesus, ele nunca foi hipócrita, ele pregava, vivia aquilo que ele pregava. Se nós pregamos o amor, pregamos a comunhão, a união, temos que viver a união, a comunhão. Uma coisa, meu irmão, é a gente amar, outra coisa, né, é a gente não concordar, outra coisa é a gente aceitar. Aceite as pessoas como as pessoas são. Aprenda a viver em comunidade, em sociedade. Vamos aprender, meus irmãos, a gente realmente se converter de verdade. Eu amo todas as pessoas, não importa. Deus vem me ensinando eu a amar todas as pessoas. Não importa o regimento, a doutrina que eles seguem. Pode ser até uma doutrina macabra, diabólica, pode ser um macumbeiro, um feiticeiro, um homossexual, uma mulher lésbica, um espírita, um cartedista, um budista, né? Um ateu, um islamista, né? Um muçulmano, católico, judeu, ateu. Não importa a crença que essas pessoas estão seguindo. Essas pessoas, elas são almas, elas precisam de Deus, tanto como nós precisamos também. Amém, queridos? E Deus não fez nós, você não vai encontrar na Bíblia em nenhum lugar Deus nos fazendo nós como juiz para estar acusando, julgando e condenando, porque quem julga e acusa é Satanás. Nós não somos juiz. O juiz supremo, né, o todo-poderoso, é o Criador, é Ele que deve julgar, é Ele que vai julgar, é Ele que vai condenar, é Ele que vai separar a palha do trigo, é Ele que vai separar o joio do trigo, não somos nós. Às vezes nós estamos tentando tampar o sol com a peneira, queridos. Às vezes estamos tentando, né, fazer um giro, né, e finda fazendo um giral. Amém? Às vezes tentamos ajudar e findamos, às vezes, atrapalhando. Não ajudamos, às vezes atrapalhamos. No nosso país, há uma troca de identidade muito grande, onde aquilo que é certo é errado e o que é errado é certo. Entendeu, queridos? Então vamos compreender os nossos irmãos. Vamos ser tolerantes. Não vamos ser radical, não vamos ser fanático. Porque Jesus, ele não era fanático. Jesus o abraçou todos. Até o pior, Jesus não rejeitou, que foi Judas. Porque, irmãos, aqui para nós, olhe para mim. Se eu fosse Jesus, e sabendo que Judas ia fazer o que ele fez, eu pegava ele, amarrava num tronco, tirava a roupa dele, dava uma chicoteada, chicoteava ele, tirava as ripas de couro do lombo dele e danava sal grosso nas costas dele. Porque eu conheço a minha natureza. Mas a natureza de Jesus é diferente. A natureza de Jesus é de amar. Lá em Mateus 11, e 28 e 29, Jesus, ele declarou ali o amor incondicional dele a gente. Eu não dependo do amor do meu irmão, da minha irmã, para eu amar eles. Eu tenho que amar da forma que cada um é. E então, assim, fazendo assim, a gente vai realmente conhecendo a verdade, se libertando do engano, né? Da ilusão, da manipulação do ser humano. Que aqui no nosso país o que é certo é errado, o que é errado é certo. Infelizmente, há uma hipocrisia muito grande numa parte da sociedade. Eu não estou dizendo aqui que são toda a sociedade, mas uma parte dela é hipócrita, irmãos. Não vive aquele que prega. Não estende as mãos da maneira que tem que estender. E Jesus disse assim, olha, venham todos aqueles que estão cansados. Mateus 11, 28 e 29. Venham todos aqueles que estão cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprender de mim, que eu sou humilde e manso de coração. Aprenda com Jesus, né? O jugo dele é suave.
Temos que aprender uns com os outros, perdoando um ao outro, amando um ao outro, aprendendo um com o outro, orando uns pelos outros, suportando as fraquezas uns dos outros. Em Romanos 14 fala acerca disso. E no capítulo 15 de Romanos, versículo 1, o apóstolo Paulo diz que nós temos que levantar os caídos, que estão fracos, e ajudar. Amém, querido? Temos que ajudar. Se a gente não ajudar no material, ajude com a palavra, amiga. Ame aqueles que estão vivendo na prostituição, no adultério. Pessoas que estão vivendo nas drogas, né? Pessoas que estão vivendo na mentira, no engano. Pessoas que tiram às vezes a vida até de outra pessoa, assassino, estrupador. Jesus, se ele viesse hoje em corpo, né? Em corpo físico, matavam ele de novo. Eu digo isso a vocês sem medo de errar e sem medo de pecar. As verdades, ela está em todas as áreas, na área acadêmica, na área, né, da filosofia, do ensino teórico, filosófico, na ciência, né? A verdade, ela está em todo canto, na religião, em todas as religiões existem verdades lá. Só que são verdades que não libertam, que não transformam a vida dessas pessoas. Religião não salva ninguém, religião não transforma a vida de ninguém. O que transforma é a palavra de Jesus Cristo. Jesus é amor, ele é a videira verdadeira, e nós somos os ramos, os galhos. E se nós estiver injetado na videira, que é Jesus Cristo, nós vamos dar frutos, irmãos. E aqueles que não dão fruto vai ser cortado e lançado no fogo. Amém, queridos? Lá em João 15, né? Fala acerca disso. Aí no versículo 5, na parte B do versículo, diz que Jesus disse assim, ó: sem mim nada podeis fazer. Em João 14, versículo de número 12, né? Jesus deixou uma promessa ali, disse, olha, se vocês todos obedecerem o que eu mando, farás coisas maiores do que eu fiz. Aí no versículo 6 ele diz, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14, versículo 6. E aí em João 8, 36, ele diz, olha, e se o Filho do Homem, ele está falando ali, se referindo a ele, a pessoa dele, ele diz, se o Filho do Homem te libertar, né, verdadeiramente sereis livre. É só Jesus que pode nos libertar. Amém, queridos? Ninguém pode nos libertar. E aí quando chega no versículo de número 32, né, João 8, 32, aí Jesus vai e diz, olha, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele estava se referindo a ele estava se referindo à pessoa dele. Conheça a verdade, conheça Jesus. Ele é a verdade, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Sem ele, nada podemos fazer. E se nós estiver com ele, nós somos mais do que vencedor. E se nós obedecermos os seus estatutos, nós faremos coisas maiores do que Jesus fez. Isso é promessa. Jesus fez promessa. Romanos 2, versículo 6, né? Tem uma palavra ali que o apóstolo Paulo diz que cada um de nós vamos dar conta, cada um de nós vamos prestar conta de si mesmo a Deus. Amém, querido? Então vamos amar na prática, não na teoria. Não vamos ficar no abstrato também. Eu vou fazer isso, eu vou fazer assim, né? Vamos tomar uma posição. Vamos se libertar, irmãos, da escravidão do sistema, né? Verdade lá no reino animal, existem verdades lá também, né? No mundo do futebol, no mundo da política, né? Também existe verdade no mundo jurídico, né? Na leis, na área acadêmica, na educação, na segurança, na saúde, na medicina, em todas as áreas existem verdades, mas nenhuma dessas verdades aí, histórias, né? Na área acadêmica, nenhum idioma que nós aprendemos a falar, seja inglês, espanhol, né? Russo, chinês, japonês, coreano, qualquer uma língua que a gente aprender a falar, né? Nenhuma dessas idiomas, né, vai nos trazer para nós segurança, salvação. Pode trazer até segurança para abrir porta de emprego na área materialista, capitalista,
Mas na área espiritual, só que pode nos libertar e nos salvar é Jesus Cristo. Lembra o que a mãe de Jesus falou ali em João 2, versículo de número 5? Quando Maria dá uma ordem, ela diz: vá aonde ele está, né? Vá aonde Jesus está. Vá lá e faça tudo o que ele mandar. Você e eu precisamos, né, obedecer a mãe de Jesus. Vocês, irmãos, um recado que eu vou dar aqui para vocês que são religiosos, principalmente os nossos irmãos católicos: obedeça a mãe de Jesus, né? Obedeça a mãe de Jesus, obedeça. Maria, ela mandou nós ir aonde Jesus estava. Eu digo a você sem medo de errar e sem medo de pecar, irmãos. Se Maria voltasse em corpo físico aqui, ela ia fazer igual como Jesus fez, o filho dela fez no templo. Baixava o chicote. Jesus já baixou o chicote lá dentro do templo, que estava fazendo do templo comércio. E Jesus disse: olha, a minha casa, a casa do meu pai, é casa de oração, não é casa de venda, de comércio, não é lugar de ladrão, de pessoas que estão roubando, não. É lugar para as pessoas se converter, ser salvo. Maria ia dizer, eu tenho certeza, na minha concepção espiritual, que Maria ia pedir: olha, eu não estou mandando para você ser meus seguidores, eu estou mandando você seguir o meu filho, porque a própria Maria, mãe de Jesus, seguiu o próprio filho. Até ela adorou, lá em Lucas capítulo 1, você pode ler esse capítulo, que você vai ver que ela se prostrou diante do próprio filho, de joelho, o adorou. Ela disse: meu Senhor, meu Salvador. Ela chamou o próprio filho de Salvador e Senhor. Ela reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da vida dela. Por que vocês não reconhecem também, irmãos? Não vamos ser ignorantes. Vamos levantar a bandeira da fé em Cristo, porque o evangelho da graça de Deus, que é Jesus Cristo, o evangelho que liberta, esse evangelho é Jesus, o evangelho de Jesus, o evangelho, não existe outro evangelho. Qualquer outro evangelho, se for pregado aí, é anátema, como o próprio apóstolo Paulo chegou a declarar isso em uma das cartas dele, que é anátema qualquer outro evangelho pregado aí. Irmãos, eu tenho medo desse evangelho que tem por aí. Tem um evangelho aí que se chama a teologia da prosperidade, que eles não pregam salvação e nem pregam sobre a vinda de Cristo e nem combate o pecado com a palavra de Deus, só prega prosperidade. Eu tenho medo desse tipo de evangelho, irmão. Aí você pode até perguntar: mas missionário Ivanei, mas não está na Bíblia? Está na Bíblia, mas nós temos que aceitar o pacote todo. Temos que aceitar a prosperidade, sim, mas temos que aceitar também as lutas, as aflições, porque Jesus, ele mesmo chegou a declarar ali em João 16:33, que no mundo nós teremos aflições. Nós temos que ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Se nós estiver com ele, nós vencerá também. O salmista, no Salmo 34, verso 19, o salmista também, ele disse que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Se nós estamos sendo justificados pela palavra, se a palavra está nos libertando, nos limpando, lá em João 17, né? Fala que é a palavra que nos santifica, é a palavra que liberta. Então, se nós estamos sendo libertos pela palavra, nós temos que viver na palavra, temos que viver pela palavra, caminhar na palavra e falar da palavra de Deus para outras pessoas. E Jesus continua no seu sermão dizendo aqui: conhecereis a verdade. Conheça a verdade, não seja ignorante. Conheça a verdade. Quem é a verdade? É Jesus. Ele é a chave que abre a porta e que ninguém fecha. Mas também ele é a chave que ele fecha uma porta, e a porta que ele fecha também ninguém abre. Lá em Apocalipse fala acerca disso, que ele abre e ninguém fecha, e ele fecha e ninguém abre. Amém, queridos? Ele é o nosso cordeiro, o nosso leão da tribo de Judá, que nasceu para abrir o livro, para nos salvar, para nos libertar, para restaurar, para nos guardar, para nos fortalecer. Ele nos deixou nós órfãos, não. Ele deixou o Consolador conosco. O Espírito Santo está conosco, irmãos. Então, fique com esta palavra. Receba esta palavra, que ela é de aceito, de toda aceitação. Aceite como o Evangelho é. Aceite o pacote completo. Conheça a verdade. As pessoas,
elas são fundamentadas, têm uma inclinação, né? Uma facilidade de aceitar mais as regras e dogmas de usos e costumes e dogmas de igrejas. Tem uma facilidade de aceitar mais os usos e costumes que a igreja estabelece, né? As regras que existem, a hierarquia eclesiástica dentro da igreja são mais aceitos. As pessoas têm uma facilidade de obedecer mais às regras ministerial do que aceitar e obedecer a palavra de Deus. Jesus, ele não pregou, você não vai ver nos evangelhos, né? Jesus pregando um evangelho que o evangelho de faz de conta, né? O evangelho que não perdoa. O evangelho ele tem que ter sensibilidade. O evangelho ele ensina para nós igualdade social. O evangelho ensina a nós a gente ser manso e humilde de coração, ser compreensível, ser tolerante. O evangelho de Jesus ensina o caminho da salvação. O evangelho do Senhor Jesus ensina a nós a amar e perdoar, ter comunhão e união com todos os irmãos. O evangelho da graça de Deus, o evangelho da reconciliação está aí, reconciliando as pessoas que precisam, né, de salvação. Todo dia precisamos se converter. Todo dia precisamos nascer de novo. Fique com esta palavra. Que Deus o abençoe a todos. Conheça a verdade. E a verdade é Jesus Cristo. Ele é. E mais nem outro. Tudo foi feito para Ele. E é por Ele que foi feito todas as coisas. Romanos 11:36 fala acerca disso. A paz do Senhor Jesus para todos.